Após 3 dias e 3.896 voltas nos testes de pré-temporada, podemos avaliar as 10 equipes que vão participar do campeonato da Fórmula 1. Essa é a tarefa mais desafiadora, ranqueá-las. Utilizamos uma vasta gama de informações para classificá-las. Analisamos tanto o ritmo de volta quanto as sequências longas. Fizemos observações à beira da pista e conversamos com vários pilotos e membros de equipes. E muito mais. Como sempre, suposições bem fundamentadas também entram nesse ranqueamento, já que há variáveis como carga de combustível, mapas de motor e condições da pista. Mas essa é a natureza dessa análise, e isso faz parte da brincadeira. O resultado é apenas um retrato do que se viu no Bahrein, e não uma previsão do que esperar para o Grande Prêmio da Austrália, que vai abrir a temporada. E ele é baseado no desempenho geral, não no ritmo de qualify ou de corrida. Então, aqui está o nosso resumo das melhores e piores equipes e carros desse ano até agora. 10ª, Sauber. Parece que o 2024 está se repetindo para a Sauber. Ter o tempo de volta mais lento já é um problema, mas ser a mais lenta em um carro visivelmente difícil de pilotar mostra que isso não é só por causa da carga de combustível. Até pelos padrões atuais, o carro da Sauber estava muito rígido, sugerindo uma janela de ajuste estreita que não dá a flexibilidade que os pilotos precisam. Nico Hülkenberg admitiu que a base do carro não é excelente e que existem dificuldades. Segundo o diretor técnico James Key, o Sauber C45 mistura evolução com uma revolução, cuja maior parte está sob a carenagem. Mas, pelo visto, isso não mudou seu desempenho. Se o Qualify fosse realizado com base no que aconteceu no Bahrein, os Sauber seriam eliminados no Q1. Há muito trabalho a ser feito. 9ª, Aston Martin. A Aston Martin teve seu teste interrompido e uma doença impediu que Lance Stroll desse mais de 35 voltas no último dia. Só a Red Bull deu menos voltas do que ela. Isso pode ter prejudicado o desempenho do AMR25, que não parecia ter dificuldades com ritmo. O chefe da equipe, Andy Cowell, acredita que o carro está mais estável e mais fácil de controlar, mas admite que é preciso melhorar muitas áreas. Os tempos de volta foram inconclusivos, mas nada impressionantes. Olhando de fora, o carro parecia razoavelmente consistente, mas mostrava instabilidade na entrada das curvas, o que fazia os pilotos hesitarem após a primeira virada do volante. Uma característica que aumenta o tempo e diminui a confiança. Fernando Alonso admite que o desempenho da equipe deve ser semelhante ao final da temporada passada, quando a Aston Martin já tinha caído para o pelotão do meio. Pelo que se viu, a equipe deve começar o campeonato com dificuldades. 8ª, Haas. A Haas repetiu a estratégia do ano passado, se concentrando mais na quilometragem e nas simulações de corrida. Ela ficou em nono na lista de voltas mais rápidas, mas o carro ainda parece ser uma força no pelotão do meio. Como disse o chefe de equipe Ayao Komatsu, a Haas está na briga, mas ele não sabe exatamente em que posição. Ollie Berman perdeu uma parte da tampa do motor no último dia. Seu companheiro Esteban Ocon teve o mesmo problema no shakedown do carro, em Silverstone. Mas a solução é simples, basta reforçar os fixadores. Tudo indica que a Haas estará firme no pelotão do meio, mesmo com a tendência de sair de frente em baixa velocidade. Mas, por enquanto, não há como garantir que ela vai atingir os níveis do ano passado, quando era frequentemente o quinto carro mais rápido nas últimas corridas. 7ª, Racing Bulls. A Racing Bulls está no meio do pelotão do meio, mas é apenas alguns décimos da frente do grupo. A equipe lutou muito contra a tendência de sair de frente. Ela ainda mantinha esse problema no último dia, mas nada sério. Nas mãos de Yuki Tsunoda, o carro parece ser bom e foram acumulados dados de telemetria importantes e boa quilometragem. O chefe da equipe, Laurent Mekies, acha que a Racing Bulls está na briga do pelotão do meio e acredita que haverá oscilações, dependendo da pista e das atualizações. Não houve nada de especial da Racing Bulls no Bahrein, mas o carro parece ter boas chances no pelotão do meio. 6ª, Alpine. Após o desastre na pré-temporada do ano passado, a Alpine está na luta na frente do pelotão do meio. Tanto Pierre Gasly quanto Jack Durham estão satisfeitos com o comportamento do carro. Talvez tenhamos sido duros ao classificar a Alpine em sexto, já que ela parece estar quase empatada com a Williams na liderança do pelotão do meio. Seus carros estavam andando com pouco mais de combustível do que os Williams, mas o ritmo dos dois era semelhante. Baseado no bom final de 2024, o carro da Alpine parece que dá confiança, capaz de brigar pelo quinto lugar no campeonato. 5ª, Williams. No segundo dia, a Williams fez o melhor tempo dos testes. Isso levou alguns a acreditarem que a equipe entraria no grupo da frente, mas Carlos Sainz acha que isso ainda está distante.
O objetivo nunca foi esse. O que a Williams fez foi dar um grande passo em relação ao ano passado e se destacar como uma líder em potencial no pelotão do meio, com a Alpine em um nível muito semelhante. Mas a Williams admitiu que pode ter usado mapas de motor mais agressivos do que a equipe francesa. O fato dela andar quase sempre mais leve que a Alpine dificulta a escolha de um líder claro do pelotão do meio. Mas os pilotos estão felizes. O carro impressionou bem durante o teste, mesmo surpreendendo os pilotos em alguns momentos. Nas simulações de corrida, parece rápido e consistente. Quarta, Red Bull. O Red Bull RB21 é sem dúvida rápido o suficiente para estar no grupo da frente, mas parece que herdou alguns problemas de seu antecessor. Max Verstappen fez comentários positivos no início do teste, mas não estava muito entusiasmado em sua avaliação final. Ele disse que não estava ruim, mas ainda há trabalho a ser feito. Sua linguagem corporal não transmitiu confiança. Ele até sofreu uma saída de pista no último dia, o que é raro. Observando da beira da pista, viam-se sinais de problema de equilíbrio com o carro, que não parecia fácil de virar nas entradas de curva quando estava no limite. Em todos os momentos, ele parecia difícil de controlar. O diretor técnico Pierre Vacher admitiu que em algumas situações o carro não estava respondendo como a equipe queria e afirmou que, embora esteja na direção certa, a evolução do carro não foi tanta quanto se esperava. Houve um ritmo promissor nas saídas longas no primeiro dia, mas no último, a Red Bull não chegou a simular uma corrida. Se concentrou em ajuste de configuração. E nas últimas 2 horas, ainda fez várias experiências com tinta Flowvis em busca de resposta, o que não é um bom sinal. Está claro que a Red Bull tem trabalho a fazer até o Grande Prêmio da Austrália. O carro parece rápido quando está no ponto ideal, mas pode ser difícil de se manter assim. Porém, se a Red Bull conseguir fazer um avanço, é o carro do grupo da frente que tem maior potencial de evolução. Terceira, Ferrari. A Ferrari chegou a aparecer muito bem nesse teste. Não enfrentou grandes apuros, mas ficou difícil tirar uma conclusão clara após um último dia de dificuldades. Nos seus melhores momentos, o carro é ágil e forte, quase inseparável da Mercedes, tanto em postura na pista quanto nos tempos de volta. Mas também exibiu algumas limitações. Às vezes sai de frente, às vezes sai de traseira, às vezes desgasta demais os pneus. Charles Leclerc afirmou que o clima impediu as equipes de tirarem tantas conclusões quanto nos últimos anos. Lewis Hamilton lamentou, como era de se esperar, que o último dia fosse interrompido por um problema técnico não revelado. Parece que o teste foi um pouco decepcionante, já que a McLaren parecia muito bem e a Mercedes aparenta ter dado um grande passo. Não há sinais de alerta para a Ferrari, mas também não houve ótimas impressões, o que se podia perceber pelo clima ligeiramente contido da equipe. Segunda, Mercedes. Incomumente, a Mercedes parecia tranquila na pista. O carro estava consistente e dava muita confiança a George Russell e Kimi Antonelli. Ele mostrou bom ritmo, com resultados muito semelhantes aos da Ferrari. Apesar de um travamento persistente da roda dianteira, o W16 parecia bem equilibrado, e isso lhe deu uma pequena vantagem na nossa classificação. Russell disse que o teste ocorreu sem problemas, refletindo o clima positivo da equipe. O único ponto negativo é que a McLaren está claramente à frente e persiste a dúvida sobre o clima incomumente frio do Bahrein favorecer o W16, considerando que a Mercedes costuma ter dificuldades em temperaturas mais altas. Não estamos dizendo que a Mercedes é definitivamente a segunda melhor e vai permanecer lá, mas este foi seu melhor teste de pré-temporada desde a introdução dos carros com efeito solo. A McLaren foi apenas a quinta mais rápida nas melhores voltas, mas não se enganem, seu ritmo de corrida foi impressionante, melhor que todos os outros. Isso faz dela a favorita da pré-temporada. O teste foi bem sucedido, mas não perfeito. Lando Norris, cujo ritmo de corrida foi particularmente impressionante, destacou uma dificuldade com a traseira do MCL 89. Isso ficou bem visível na sequência de alta velocidade da curva 5 até a curva 7. Mas não parecia ser problema. O chefe da equipe, André Stella, ressaltou que uma pequena instabilidade na traseira é útil na pista do Bahrein. E as temperaturas mais altas e o vento mais forte no último dia exageraram essa característica. O consenso geral é que a McLaren está no topo, mas não tanto quanto a Red Bull nas pré-temporadas de 2023 e 2024. Então, mesmo que a McLaren seja tão forte quanto parecia nos testes, ainda é provável que ela tenha uma boa luta quando as corridas começarem.